Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária. Hoje, quinta-feira, leremos os o versículo 3 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que é sugerido pelo nosso comentarista. Lembrando sempre que nós estamos estudando a primeira lição, que traz por título A Pessoa do Espírito Santo. Vamos à leitura bíblica, irmãos. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versículo 3, que diz assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ok? O tema hoje sugerido, irmãos, para essa leitura é o Espírito que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Nós já sabemos, né, desde o início, desde o começo da Bíblia, desde o Gênesis, né, desde o primeiro versículo, vamos colocar assim, para ser mais exato, o versículo de número 2. O versículo 2 já revela que o Espírito Santo já estava ali cuidando da criação. Aí nós já vimos que o Espírito Santo cuida da manutenção da criação, e assim vai. Pois bem, nós já vimos a ideia, o pensamento do Velho Testamento acerca do Espírito Santo, a forma como eles o viam, sem ter a informação de que era uma pessoa. Mas hoje, estudando de uma forma ampla, vendo toda a obra, antes eles viam fragmentos dessa obra. Eles estavam vendo a história sendo escrita. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para a história toda e ver a obra quase que completa. Quase que completa, porque nós ainda somos parte dessa obra. Nós também somos parte desse projeto, fazemos parte desse projeto. Pois bem, então toda a obra do Espírito Santo no Velho Testamento foi apontando para o Senhor Jesus, foi indicando para o Senhor Jesus, toda a obra do Espírito Santo. No Novo Testamento, nos Evangelhos, no período do ministério de Cristo, era o Espírito Santo confirmando a pessoa do Senhor Jesus, era o Espírito Santo cooperando com milagres, com sinais, com prodígios, fazendo alusão e chamando atenção para Jesus. Aqui, ó, olha aqui, presta atenção aqui, é nele, ouve ele, é com ele que é. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E é sempre nessa história. Já no período dos Atos, já no período da igreja, Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vem, e agora o Espírito Santo vai morar com a igreja. O Espírito Santo agora junto da igreja aponta, enquanto no Velho Testamento ele apontava para o futuro, durante o ministério ele apontava diretamente para a pessoa, aqui, ó, tá aqui, essa é a pessoa. Já dos apóstolos para nós, ele aponta para o passado, mas fazendo menção de alguém que é presente, certo? Ou seja, qual é a intenção? Por que isso? É bajulação? É porque o Espírito Santo é menor do que Jesus, então ele tem que honrar Jesus? É porque o Espírito Santo, ele serve ao Senhor Jesus, ele é tipo um empregado de Jesus? Na verdade, nada disso, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é membro da Trindade. E assim sendo, é igual a Jesus, é igual ao Pai. É igual ao Filho e é igual ao Pai. Ou seja, na verdade, a obra que está acontecendo aqui, a razão disso tudo está acontecendo, é para nós. Não é para Jesus, nem para o Espírito e nem para o Pai. É para nós, exclusivamente para nós. Para que nós identificássemos a porta de salvação. Ele aponta para o Senhor Jesus desde sempre, apontando aquele ali é o caminho, aquele ali é a porta. Só tem uma forma de alcançar a salvação, pelo que nenhum outro há salvação, somente no nome de Jesus.
É no nome de Jesus que se alcança a salvação. É em Jesus que se alcança a salvação. Então, por isso que Paulo vem escrever aqui, e a coisa vai além disso. Mas também Paulo vem escrever aqui para afirmar isso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Tudo isso que nós vemos, toda essa revelação do sobrenatural, todo esse movimento do sobrenatural, é simplesmente para apontar a salvação para nós. Somos nós quem necessitamos disso. Somos nós quem precisamos do Espírito Santo. Nós carecemos da revelação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai mover céus e terra. O Espírito Santo vai passar a morar com as pessoas, morar com os homens, fazer parte da igreja. Ele é a vida da igreja. É Ele quem orienta a igreja, é Ele quem guia a igreja, é Ele quem aponta o caminho para a igreja, porque Ele sempre nos leva, sempre vai nos conduzir à pessoa do Senhor Jesus, que é a nossa salvação, que é a razão da nossa salvação. Por que Ele não aponta para Ele próprio? Por que Ele não aponta para o Pai? Por que Ele aponta para o Filho? Porque foi o Filho quem fez a obra da redenção. Ou seja, então é o Filho que deve ser visto por nós. Nós vamos alcançar a salvação em nome de Jesus. Não é em nome do Espírito Santo, não é em nome do Pai. Isso não significa, irmãos, que nós não podemos orar em nome do Espírito Santo, nós não podemos orar ao Pai. Isso significa que acerca de salvação é com o Senhor Jesus. É o nome de Jesus quem vai nos dar a garantia da salvação. Os apóstolos estão começando a enfrentar o gnosticismo. O gnosticismo apontava dizendo que o Senhor Jesus não podia ser Deus e ser homem. O Senhor Jesus não podia, ou ele era Deus ou ele era homem. As duas coisas não podiam ser. E isso era um movimento que vinha crescendo, era um movimento que vinha aumentando, porque esse movimento era levantado pelos judeus que perseguiam a igreja. O apóstolo João vai escrever o evangelho por causa disso, o evangelho que leva seu nome, vai escrever as cartas por causa disso. O trabalho do apóstolo João vai ser em torno disso, porque eles passaram a perseguir a igreja, dizendo que a igreja pregava heresia, dizendo que a igreja estava totalmente equivocada e a igreja estava pregando uma mentira, uma heresia. Porque para eles não podia acontecer aquilo que a igreja estava pregando, era fantasioso. Porém, Paulo já escrevendo aos Coríntios, ele já revela isso. Eu quero que vocês compreendam. Ele deixa bem claro isso. E aqui ele vai falar dos dons espirituais, no capítulo 12. Eu quero que vocês compreendam isso. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. Jesus está sob maldição. Porque ele é homem, ele é 100% homem, então ele não pode ser Deus, ele não pode ser filho de Deus. Então ninguém que diz isso fala pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está apontando para Jesus, não é para que Jesus seja aplaudido, Jesus não precisa disso. Não é para que Jesus tenha um fã-clube gritando pelas ruas aí, Hosana ao que vem em nome de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus não precisa disso. Somos nós quem carecemos, somos nós quem precisamos. Para encerrar, irmãos, no capítulo de número 16 de Mateus, versículos 13 a 17, Jesus vai fazer um questionamento com os discípulos e ele vai colocar à prova. E ele próprio vai dizer isso, que Paulo falou lá aos Coríntios. No versículo 13, inicia-se assim, um texto bem conhecido nosso, capítulo 16 de Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, essa sua fala, esse seu pensamento, essa ideia que passou na sua mente, não veio do seu coração, não veio da sua mente. Isso que aconteceu agora, essa frase que você disse aí, essa afirmação que você falou, essa pedra fundamental, né? Que mais tarde vai ter, o próprio Senhor Jesus já vai falar sobre isso. Então, essa pedra fundamental que você falou aí, essa é a revelação. E quem revelou isso foi o meu Pai. Na verdade, ele estava falando dessa junção, né, das três pessoas que estavam revelando isso a nós, os homens, porque nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos de identificar o verdadeiro caminho e a verdadeira porta, porque existem muitos caminhos, existem muitas portas, e só existe uma porta verdadeira, e só existe um caminho verdadeiro. E é este caminho verdadeiro e esta porta verdadeira que nós precisamos. E quem é que está gritando pela história da humanidade, desde que o homem veio ao mundo, desde que o homem foi colocado no jardim? Quem que está desde o início apontando para isso com luzes de neon, piscando em alto e bom som, com luminosidade forte? Quem que está fazendo isso? O Espírito Santo, chamando a atenção do ser humano e dizendo, olha aqui, prestem atenção aqui, esse aqui é o verdadeiro caminho, essa aqui é a verdadeira porta, este aqui é importante, é a ele que vocês têm que prestar atenção, é a ele que vocês têm que dar ouvido, é com ele que vocês têm que andar. Monte da Transfiguração, batismo nas águas com João. Vocês não têm que seguir João, não. Vocês têm que seguir ele aqui. Vocês não têm que seguir Elias. Vocês não têm que seguir Moisés. Vocês têm que seguir a Cristo. É Jesus Cristo. Cristo é a porta. Cristo é o único caminho. Ele não é uma porta. Ele não é um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. É esse o nome. Porque nós precisamos, amados. Nós necessitamos, e glória a Deus que o Espírito Santo está conosco. Glória a Deus que o Espírito Santo está empenhado nessa obra. Por isso, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, para que possamos cear com ele, para que possamos gozar da sua verdadeira presença, para que possamos, de fato, viver intensamente com ele. É a ele que nós temos que ouvir. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém?